Bom, então esse aqui foi nosso primeiro exemplo relativo à medição angular, tá certo? A gente fez um processo aí de leitura direta e leitura inversa, beleza? Alguma pergunta, pessoal, aqui? Não. Então vamos lá, certo? Exemplo 4. Não, por que é dividido por 10? Porque o Por 10 aqui 10 embaixo. é 2 vezes, Sim. ó, 2 vezes 5. 5 é o quê? O número de repetições. 1, 2, 3, 4, 5. Pontual. O 10, Então, é 2 vezes as repetições, é? o 10 vem de... Ah, tá certo, eu vi agora. Entendi. Tá. Ok? Entendi agora. Vi agora. Ok, então eu não tinha visto a forma. Ok. Ótimo. Então vamos ao exemplo 4. Ó. Um operador realizou observações de direções referentes a 4 pontos em uma rodovia, conforme a figura a seguir. Calcule os ângulos horizontais entre os pares dos pontos vistos. Esse aqui foi o esquema de medida, né? Ele falou 4 pontos, certo? Leitura 1, né? Leitura 2, leitura 3 e leitura 4. E aqui está escrito, né? Está informado o valor de cada leitura dessa. Aí, nesse processo aqui, a gente vai fazer o quê? Aquele processo de medição angular, onde a gente vai fazer uma diferença de medidas, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, o alfa 1 vai ser o quê? A diferença entre a medida L2 e a medida L1. E assim sucessivamente, tá certo? Então, vamos só pegar os valores aqui e substituir, ó. Então, alfa 1 vai ser L2 menos L1, né? Esses valores foram informados, né, anteriormente. E aí é só proceder aí com o processo de subtração aí dos valores das medidas, certo? Não tem, essa aqui não tem segredo, ok? Alfa 2, a mesma situação, né? L3 menos L2, tá certo? Então tá aqui a operação, tá aqui o resultado. Alfa 3 da mesma forma, né? A L4 menos L3 e aqui está o resultado. Então esse processo aqui talvez seja o mais simples, tá certo? Simplesmente o que é o valor do ângulo, né? Será a diferença, né? Da medida e de uma medida que foi realizada anteriormente, ok? Então vamos para o exemplo 5 aqui, ó. O exemplo 5 foi realizado um levantamento pelo método das medições angulares por série de ângulos, obtendo as leituras angulares indicadas na tabela a seguir. Aqui vamos determinar, né, certo, qual seria o valor de cada medição dessa. Né? Então, aqui ele fez o quê? A gente utilizou aquele procedimento onde foi feito medidas por série de ângulos, tá certo? Aquilo onde a gente vai girar, vamos dizer assim, o instrumento, né, até dar uma volta completa, não é isso? Onde a soma de todas as medidas, ao final, tem que resultar 360 graus, tá certo? Aí na tabela aqui está mostrado, ó, cada ponto, né? A estação aqui, ele chamou de estação A, ponto visado, ponto 1, 2, 3, 4, e por último, né, o mesmo ponto, né? Então, a gente começa pelo ponto 1, e a última leitura que a gente faz para fechar o ciclo é novamente no ponto 1, tá certo? E aí estão os valores medidos, né? Note que aqui, ó, o segundo valor medido no ponto 1, ele é bem próximo do valor medido na primeira medição, tá certo? Então, vamos ver para que a gente vai resolver isso. Então, a primeira coisa, né? Então, aqui a figura ilustrando, né? Esse esquema, tá certo? De medição. A primeira coisa que a gente vai fazer, né? Vai ser calcular o erro, que pode ser o quê? A soma dos ângulos, né? Isso. Menos 360 menos a soma dos ângulos. Mas como a gente não tem os ângulos, né? Qual será a forma mais coerente de a gente calcular o valor do erro? É o valor do primeiro ponto medido, a da leitura final, né? Menos a leitura inicial do primeiro ponto medido. Ó. Ou seja, vai ser o que aqui? Ó? Vai ser 26 aqui, ó, 26 graus, 15 minutos e 8 segundos, menos o que? Esse valor do mesmo ponto que foi medido pela primeira vez, né? Que quando a gente fizer isso aqui, vai dar exatamente, ó, 2 graus, tá certo? Desculpa, 2 minutos, certo? Até se a gente fizer aqui... Segundos, não, professor? 2 segundos. Desculpa.
Bem observado, 2 segundos, tá certo? Se a gente observar aqui diretamente, né, na própria operação aqui, a gente já observa que a diferença vai ser exatamente, né, de 2 segundos, ok? Então, uma vez calculado o erro, né, a gente vai comparar se esse erro, se o valor do erro ele está abaixo de um valor pré-estabelecido. Então, vamos considerar que está, tá certo? E agora, o que a gente vai fazer? Calcular o novo ângulo, tá certo? Através dessa forma que aqui está. A gente vai fazer, ó, é como se a gente tirasse uma média aqui, né? Vai pegar o valor final da primeira medida, mais o valor inicial da primeira medida e dividir por 2, né? Aqui, ó, 26 graus, 15 minutos e 8 segundos, mais 26 graus, 15 minutos e 6 segundos. Quando a gente divide por 2, a gente vai ter exatamente esse valor aqui, ó. 26 graus, 15 minutos e 7 segundos, tá certo? Mais uma vez, né, se a gente observar aqui a olho, né, a gente vai observar que o valor será esse que está aqui calculado, tá certo? Após isso, a gente vai fazer o quê? Ó? A gente vai determinar os valores das observações individuais, tá certo? Ou seja, a gente vai fazer uma correção, né? A gente vai ter aqui, ó, por exemplo, um valor para L1, para L2, para L3, para L4, ok? A gente vai corrigir, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, como é que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui, ó, o primeiro ponto, a gente vai dizer que ele vai ser o quê? 0 graus, tá certo? E aí vai fazer a correção, ó. Por exemplo, o L2' será o quê? O L2, que é esse ângulo aqui, que a gente foi medindo anteriormente, menos o quê? O L0', que foi aquele que a gente calculou anteriormente aqui, ó, nesse exemplo, tá certo? Que é esse aqui, ó, 26 graus, 15 minutos e 7 segundos, tá certo? E a gente vai repetir isso para todos, né? Então, tá aqui a operação, ó, e aqui tá exatamente os valores, tá certo? Ok? Então, aqui, ó, L3' vai ser o quê? O valor de L3, ó, 207 aqui, ó, menos 26 graus, 15 minutos e 7 segundos. E repete isso aí, tá certo? Feito isso, ó, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter condições de calcular os ângulos, né? Os ângulos agora vai ser o quê? Alfa 1. A gente vai utilizar aquele procedimento que a gente utilizou anteriormente. Vai fazer a subtração das leituras, né? Vai ser L2 menos L1. Tá certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, L2 vai ser o quê? Ou alfa 1, L2 menos L1, né? Então, L2 vai ser o valor que foi corrigido, tá certo? Que tá aqui, ó. E L1 será quanto? Será 0 graus, não é isso? E a gente vai ter o valor aqui, ó. Alfa 2, L3 menos L2. L3 menos L2. E repete isso, né? De forma que a gente vai ter o quê? Os 4 ângulos, tá certo? Agora, feito as devidas correções e os valores exatos que a gente vai obter nessa medida, ok? E note que, quando a gente somar esses ângulos, eles têm que dar quanto, pessoal? 360 graus, tá certo? Se você somar aí alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4, eles vão bater exatamente 360 graus, 0 minuto e 0 segundos, tá bom? Então, em casa, verifique isso aí, verifique, né? E vejam que ele vai resultar exatamente no valor de 360 graus, tá certo? Ok? Então, essa aqui seria a forma de medição angular através de série de ângulos, tá certo? Seguindo aqui, vamos fazer outro exemplo, né? O último dessa parte de medição angular horizontal, que vai ser a seguinte, o método através da deflexão, ok? Então, foi realizado um levantamento pelo método das deflexões, obtendo as medições indicadas na tabela a seguir. Calcule os azimutos subsequentes. Ou seja, pessoal, isso aqui é o resultado, vamos dizer assim, do levantamento de campo, né? A gente tem o quê? A estação A e a gente viu o ponto B, tá certo? E a gente vai ter o azimuth aqui de A para B, que está aqui registrado. E aqui, ó, quando a estação estava em B, foi o que eu fiz. Eu observei o ponto C, né? E calculei a deflexão, ou seja, a vista de outro ponto, né? Então, eu vou calcular o quê? Aqui o azimuth de B para C, tá certo? E aqui eu vou calcular o quê? O azimuth de C para D e de D para E, e assim sucessivamente, ok? Então, esse aqui é o nosso esquema, né? A gente vai utilizar essa expressão aqui, ó, certo? Então, por exemplo, o azimuth de I para J vai ser o quê?
o azimuth de I-1, IJ-1, certo? Mais o valor da deflexão, ok? Então, vamos começar aqui, ó, pelo quê? A gente vai determinar o azimuth de B para C, tá certo? Então, a estação está aqui em B, eu vou visar o quê? O ponto A, não é isso? Certo? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o azimuth de B para C, tá certo? Que vai ser o quê? O azimuth de A para B, tá aqui, né? Mais o valor da deflexão, tá certo? A deflexão aqui, ó, de B para C é o quê? Essa que está aqui anotada nessa coluna, tá certo? Então, quando eu somo aqui, ó, 115 mais esse valor, eu vou ter esse valor aqui, ó, do azimuth de B para C, tá certo, pessoal? Ok? Aí eu vou seguindo, né? Aí agora eu vou calcular o quê? Ó? O azimuth de C para D, tá certo? Ou seja, a estação está em C, né? Eu vou visar o quê? Meu objetivo é visar o ponto D, medindo a partir da deflexão de B para C. Então, vai ser o quê? Ó? O azimuth de C para D vai ser o azimuth de B para C mais o valor da deflexão. O azimuth de B para C a gente calculou anteriormente, né? E a deflexão foi o que ele obteve aqui na leitura do instrumento quando eu realizei a operação, tá certo? Então, quando eu somo aqui, eu vou ter esse valor, 128 graus, 20 minutos. Esse valor aí é negativo, do D? Porque aí no caso ele fez uma leitura negativa, né? Aí você vai somar, ele vai, no caso, vai subtrair. Quando vocês depois fizerem isso aqui em casa, só para conferir, ele vai bater exatamente esse valor, tá certo? Qual seria o caso que eu teria uma leitura negativa? Você vai depender da posição que o ponto estiver, entendeu, Moeb? Porque o instrumento ele vai, tanto, vamos dizer assim, dependendo da posição que está lá, né, no limbo do instrumento, ele pode ler o quê? Positivo ou negativo, vai depender do instrumento, vai depender da forma que o operador vai realizar a operação, tá certo? Isso aí seria, vamos dizer assim, um caso de se ver melhor na prática, né? Porque aí a gente iria marcar alguns pontos, por exemplo, e a gente, vocês iam observar juntamente com o técnico, ele ia fazer essa orientação, e a gente ia observar esses ângulos, tá certo? Então, esse exemplo seria mais fácil a gente verificar isso aí no campo do que aqui na parte teórica, entendeu, Maio? Mas basicamente vai depender da posição que o ponto está, né? E do, vamos dizer assim, do movimento que o instrumento vai fazer para fazer a leitura, entendeu? Ok. Tá certo? Tá certo. Então agora aqui, ó, por último a gente vai ter o azimuth, né? De D para E. Então a gente vai ter o quê? Ó? A estação do ponto D, certo? Ponto visado é o ponto E, e a gente vai determinar o azimuth, né, de D para E através, né, do azimuth de C para D, tá certo? E da deflexão entre essas leituras. E aí, né, o azimuth aqui de C para D a gente encontrou no exemplo anterior, e aqui é só somar com a deflexão e a gente vai ter os valores dos azimuths. Tá certo? Então a gente fechou a nossa tabelinha aí, ok? Essa aí seria a forma de medição angular através da deflexão. Tá bom? Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não. Então vamos, para fechar aqui, né? Vamos fazer nosso último exemplo aqui, ó, que é o caso de medição angular vertical, tá certo? Foi realizado um conjunto de leituras de ângulos verticais zenitais para o mesmo alvo nos sentidos direto e inverso da luneta. Então observa aqui que a gente fez o quê? Uma aplicação daquele primeiro exemplo, né? E fez agora aqui uma leitura, uma medição de ângulo vertical e utilizou esse método, né, da leitura direta e inversa, tá certo? Considerando os valores indicados na tabela a seguir, calcular o valor final do ângulo vertical na posição direta, ou seja, na posição direta da luneta, tá bom? Aí, esses aqui são os valores, né, pessoal, que a gente obteve nesse levantamento, tá certo? Então, a estação está no ponto A, né? E o ponto visado foi o quê? O ponto B, ó. Então, é bem parecido, né? Esse exemplo aqui é bem parecido com aquele primeiro que a gente fez lá, onde a gente explorou exatamente essa parte de leitura direta e inversa. A diferença aqui é que agora vai ser uma leitura vertical, né? Então, o que foi que a gente fez, ó? O que foi que ele fez? Obteve aqui, ó, os valores da leitura direta, né, ó?
Nota que são valores o quê? Bem próximos, né? Vai estar variando aqui só alguns segundos. E aqui a gente vai ter o quê? A mesma leitura, sendo que na inversa, né? Certo? Ou seja, a leitura inversa ela vai ser o quê? A leitura direta vai ser igual a, aproximadamente, né? A leitura direta mais 180 graus. Tá certo? Ok? Então, quando a gente faz essa aproximação, a gente encontra esses valores dessas ordens. Certo? Então, vamos utilizar essa expressão aqui, né? Para determinar aí o valor da leitura aí direta, né? Na posição direta da, ou melhor dizendo, o valor do ângulo na posição direta da luneta. Tá certo? Aí aqui, ó, N vai ser o quê? O número de repetições, né? Então, a gente repetiu quantas vezes? 5 vezes, tá certo? Vezes 360 graus, mais somatório da leitura direta, certo? Menos o somatório da leitura inversa dividido por 2 vezes, né? O número de repetições. Então, agora, o que é que a gente precisa saber? Exatamente fazer essa somatória aqui dessa coluna, né? Que é o somatório da leitura direta, e o somatório dessa coluna aqui, que é exatamente, né, o somatório da leitura inversa, tá certo? Feito isso, a gente vai obter esses valores aqui, ó, ok? Que estão aí mostrados, certo? 441 graus, 23 minutos e 33 segundos para a leitura direta, né, o somatório de todas as leituras diretas, e 1.358 graus, 36 minutos e 39 segundos para o somatório da leitura inversa. Aí agora a gente só vai substituir esses valores nessa equação, tá certo? E vamos proceder com os cálculos, né? Então, nota que aqui a gente substituiu 5, que seria o número de repetições, e os valores aqui, ó, que a gente encontrou através do somatório, né, dessas colunas, tá certo? Feito isso, a gente vai encontrar exatamente esse valor aí, pessoal, certo? 88 graus, 16 minutos e 47 segundos. Então, nota que aqui eu já fui mais direto, né, tendo em vista que a gente já explorou, né, todo esse processo aí de fazer esses cálculos e fazer todas essas transformações, ok? Então, o importante agora é o quê? Que vocês repitam esses exercícios, tá certo? Em casa, né? Repita esses cálculos. Talvez seja um processo maçante, né? Mas é importante exatamente para aprender a fazer essas contas e entender de onde vem cada resultado, ok? E ficou aquele exemplo lá, né, lá do início, para vocês fazerem também e comparar o resultado. Tá certo? Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Então, a gente fez um exemplo de cada uma dessas teorias que a gente viu, essa parte de ângulo e direção, para a gente fechar essa parte e na próxima semana a gente começar a ver o assunto novo, tá certo? Eu tinha ficado de passar o trabalho, né? Não tive condições de passar, até porque eu achei mais interessante a gente ver essa aula de exercício, né, para que vocês praticassem melhor. Mas aí, até o final da semana, pessoal, eu coloco o trabalho lá para a gente no final da outra semana, para ser aí como nossa primeira avaliação, ok? Foi bom que a gente teve um entendimento de como é que resolver as questões. Legal. Como é, Moébio? Estou dizendo, a aula hoje foi bom que a gente teve um entendimento de como é que se resolver as questões. Ah, sim. Porque na aula passada a gente ficou mais nos conceitos, né? A gente ficou só em conceito, e hoje Isso, que a gente viu como é que resolveria. isso, pronto, Então, foi isso que eu observei, né? Então, acho que talvez se tivesse passado o trabalho agora, teria ficado um pouco ruim, assim, porque como vocês bem comentaram na aula passada, essa disciplina ela é muito aplicação, assim, né? Então, ela também tem um contexto muito de prática, né? Então, como Seria uma disciplina mais prática do que mais teoria, né? com certeza. Tem a parte de teoria que é para você entender, mas a prática seria você Isso. aprenderia muito mais fácil do que só na teoria, né? Isso. Tanto que surgiu aquele questionamento que você fez em relação ao negativo, né? E Uhum. um pouco, vamos dizer assim, encontrando dificuldade de explicar, porque realmente é uma explicação que ela faz mais sentido na leitura em si, na prática, né? Mas é isso, acho que eu concordo, a disciplina ela tem um caráter bem prático mesmo. Então, isso que a gente está vendo aqui é apenas, vamos dizer assim, embasando vocês para que no campo vocês possam aprender, né, a verificar como é que faz todos esses levantamentos, tá certo? Vamos lembrar na hora que for para o campo, a gente pega um ponto negativo para a gente entender melhor, né? A explicação. Isso, exatamente.
Exatamente. Quando a gente voltar aí desse isolamento, né, vamos se planejar para essas aulas práticas e aí tentar focar nisso que a gente viu aqui na teoria. Esses detalhes em que já tivemos como dúvida, a gente perguntar na hora da prática, né? Isso, exatamente. Tá certo? Pessoal, mais alguma pergunta? Professor, manda essa aula no grupo, por favor. Vou colocar ela. Manda essa aula gravada. Eu vou colocar agora. Essa aqui, por exemplo, a primeira parte que já foi gravada já está. Daqui a 10 minutos já está no YouTube, tá certo? Então aí vocês já vão ter a oportunidade de dar uma revisada. Ótimo. Beleza? Aí amanhã a gente vai ter, para quem está em mecânica dos fluidos, né, a gente vai ter aula de exercício também, certo? Sugiro que comece a fazer a lista. Eu acredito que algumas pessoas já começaram. Vai corrigir algumas questões da lista? Eu vou resolver 3 questões daquelas, tá certo? É a nosso critério ou é o critério do professor? Não, eu já escolhi, tanto que está lá na lista lá, resolvido em sala, as que vão ser resolvidas. Já tá ela está entre parênteses lá. Ah, aquelas que já estão resolvidas em salas? Isso. Então, as que a gente já foi resolvida, não? Foi? Tem umas que já se encontram resolvidas nos slides. Isso, São outras isso. ou só aquelas? Não, só as que já estão resolvidas já. Porque essa aula eu já dei na semana passada para a turma da manhã. Por isso que já estão resolvidas já. Aí não resolvi, vou resolver para vocês ainda. Tá certo? Ah, entendi. Aquela Ok? turma da manhã já viu. Aquele vídeo é da turma da manhã, né? Porque a semana passada foi feriado, né? Na quinta, aí não teve aula de fluido. Então, tranquilo. Se você já viu, então, já melhor do que Não, eu vi porque eu fui revisar, tentar revisar, porque tem algumas questões que deixam você meio. Não, mas eu acho que a ideia dos vídeos é essa, né? Você tá tendo a oportunidade ali. Você procura tudo, aí você vai no vídeo e procura alguma coisa que tenha a ver com a questão que eu estou fazendo, entendeu? Vou lá e tento revisar as aulas anteriores para ver se eu chego onde eu. Isso. E eu escolhi aquelas questões assim por serem mais representativas de cada tópico que a gente viu. Né? Questões relativamente fáceis. Acho que dá para vocês desenrolarem. Eu vi, então, a última questão lá, você explicou bem direitinho. Isso. A última questão eu vi que você já tinha resolvido lá e que tem a explicação na videoaula. Pronto. Exatamente. Então é isso. Mais algum questionamento, pessoal? Então, pessoal, uma boa noite aí. Vou encerrar noite aqui, tá certo? Até amanhã. Tá bom. Quer dizer que amanhã é só exercício, né? Só exercício, tá certo? Ok. Beleza, então. Boa noite aí, pessoal. Até amanhã. Até amanhã.